Como bem colocou o Gustavo, a Mancha Verde, né, a torcida do Palmeiras é uma prateleira muito alta, né, e tá de parabéns à Mancha Verde, por isso muito provavelmente vai perder o Carnaval, né, infelizmente tem a disputa lá, provavelmente a vai ganhar por conta disso. E eu já fui vizinho da Vai, né, eu não sei onde a Vai ensaia hoje, mas eu já morei na 9 de Julho, na Praça 14 Bis, e a Vai sempre desrespeitou a lei, era a regra da Vai desrespeitar a lei. Tinha a lei do silêncio, né, do psil, era até 10 horas para ensaiar, eles iam tranquilamente, até muito mais tarde, de domingo, assim, é um transtorno para quem mora ali na 9 de julho, na 13 de maio, eu não sei onde é hoje os ensaios, isso faz alguns anos, mas era assim, uma desrespeitadora contumaz da lei, inclusive venda de drogas, barulho, sujeirada na rua, era bem comum isso, infelizmente. Agora, o caso do Silvio de Almeida seria um caso, num mundo normal, né, nas CNTPs, né, nas condições normais de temperatura e pressão, para demissão sumária. Você está ali com um criminoso que confessa abertamente cometer crimes, né? Inclusive tem o processo, eu não lembro, eu não sei se já tem a condenação, creio que não, que ele queimou o Borba Gato. Seria, né, demissão sumária, tá lá, né, o cara com o ministro dos Direitos Humanos fazendo o tradicional pulsozinho, com um criminoso, confesso. A questão de ele roubar a comida, eu até fico na dúvida se é verdade ou não, ou se é mais papo furado, mas ele vocalizou isso, né? Eu conversei com algumas pessoas na época que falaram, dificilmente a pessoa conseguiria, né? Fez isso uma vez, a plataforma iFood ou Rappi, sei lá, enfim, até deixaria passar, mas falou uma, duas, três vezes, já cortaria a pessoa, né? Porque seria muito incomum, né? Toda hora que ele tem um pedido caro, ele cai com a moto e fala, perdi o pedido. Agora, num país normal, aconteceria a demissão sumária. E como bem diz, muitas pessoas dizem, esqueci o nome da socióloga lá da UFRJ, me perdoe, que até ela diz isso, eu não lembro quem é o autor da frase, mas fala, não tem nada mais racista que o movimento antirracista. Ele se diz antirracista, mas se você discordar dele, ele já põe automaticamente um selo em você é racista. E o Silvio de Almeida é especialista nisso. Eu não sei como ele não falou ainda que ele está sendo criticado por ser negro. Ele vai se sair com essa. É o homem mais sensível do Brasil, é o Silvio de Almeida. Se você criticar ele, ele vai falar, está me criticando porque é racista. Ele importou essa tese furada dos Estados Unidos do racismo estrutural, que é uma balela. Não tem como um CNPJ, uma instituição, praticar um crime, né, uma conduta individual. Né? Uma empresa foi racista. Isso não existe. Pode uma pessoa ser racista. E o livro do Silvio de Almeida, recomendo, é um show de horror, não tem fonte de quase nada. Ele tira as informações da cabeça dele, mas como é sobre esse tema, se você criticar, você vira automaticamente um racista. É lamentável sobre qualquer aspecto, tanto essa relação das escolas de samba com o crime organizado, quanto essa relação do Silvio de Almeida do governo Lula com a defesa dos criminosos. Veja só, o Borba Gato tinha escravos, enfim, escravizou. Isso é uma questão para se analisar sob a luz da época, não dá para eu pôr os óculos de hoje e analisar os fatos históricos. Era a regra do mundo, escravizar outros povos, que está errado, ok, está muito errado, é um flagelo da humanidade, realmente. Agora, tudo que o movimento antirracista, que os direitos humanos propõem, no final das contas dá tudo errado, e você cria mais Estado, mais instituições, e o Silvio de Almeida ele é um refém desse tema. Ele tem que falar que tudo é racismo. Se ele tropeçar amanhã na rua, ele vai falar culpa do racismo do sapato, sei lá, tudo é culpa do racismo para o Silvio de Almeida. E o Thomas Sowell falava muito disso. Você cria uma elite do sistema de cotas, né? Porque as pessoas que normalmente usam o sistema de cotas já eram estudiosas, enfim, já teriam condições normais de passar. Aí depois a pessoa, quando entra, ela vira refém desse tema, né? Ela parece que ela não é levada a sério em outro tema, ela se sente constrangida a ter que falar desse tema. E no final das contas não alivia em nada, né? O ensino só piora e tem um desincentivo ao estudo. É lamentável sobre qualquer aspecto. Eu espero, como cidadão brasileiro, a demissão sumária do Silvio de Almeida e uma posição enérgica do parlamento quanto a essa questão, Anselmo. Obrigado, João Belucci. Inclusive, nós temos uma imagem, eu citei vários exemplos. Coloca aí, produção, por favor, críticas à polícia lá. Eu quero passar o comentário para os nossos telespectadores verem aí na tela e eu convido o Rodrigo Constantino. Bom, vou combinar assim com o Gustavo, quando o assunto puxar para a guerra cultural, eu faço propaganda do livro dele, quando der para atacar a esquerda caviar, ele faz, fica mais elegante assim, né? Então, isso é o tema da guerra cultural. Isso é o tema da guerra cultural. Boa, boa. Vou fazer uma nova edição. Em vez de ampliada, reduzida. Manter o sucinto e o essencial e atualizar. Isso é o assunto da guerra cultural e do lampen-proletariado, né, dos neomarxistas. Então, é pura bandidolatria, é enaltecer
marginal. Veja que um dos pintores mais aclamados do Brasil, o Hélio Oi Titica, né, comunista, ele pintou o quadro famoso, né, seja herói, seja marginal. Né? Então, não é de hoje isso. Tem décadas que a esquerda enaltece o marginal. Uma filósofa do PT, que foi candidata pelo partido, entende a lógica do assalto. O Lula fala que os rapazes querem roubar para tomar uma cerveja. Esse marxista que tinha que estar preso, esse vagabundo, que também acho que estava contando vantagem dentro da ótica esquerdista, né? Não deve ter conseguido desviar da forma que disse, ele justifica como herói pegar pedidos caros e levar para ele, porque afinal de contas, coitadinho, tem necessidade. De novo, né, o slogan marxista, a cada um de acordo com as suas necessidades, de cada um de acordo com suas capacidades. Isso é a fórmula de criar uma sociedade de chorões, vagabundos e escravos sob o chicote para poder trabalhar para os outros, que é o ideal esquerdista. Então, dane-se que ele tem dificuldades. Isso não dá o direito dele de tirar dos outros que trabalharam e tem direito de pedir o que quiser. É o seu dinheiro. Né? Então, é a visão marxista, neomarxista desses vagabundos. Aí, quando eu soube dessa história, eu vou contar para os nossos telespectadores como é que se deu. Porque primeiro eu soube que o ministro Silvio Almeida, que eu acho também um tremendo vagabundo marxista, cá entre nós, não tem como aliviar a barra, um sujeito que só defende o direito dos manos, e um monte de seres humanos perseguidos, ele se faz de morto, porque é um marxista radical, e que se blinda por ser minoria, fala que não pode criticá-lo, senão é racismo. Né? Quando eu vi que ele estava com o sujeito que incendiou a estátua do Borba Gato, eu virei e falei assim, que absurdo um ministro, mas eu já espero tudo do PT, né? E dessa turma. Mas depois é que eu fiquei sabendo que no carro alegórico era uma alusão direta à estátua do Borba Gato. Quer dizer, não é que ele estava com um criminoso e réu confesso, é que eles estavam se vangloriando do crime. E o ministro do Lula junto. Olha, de novo, o Brasil está tudo invertido, né? A gente sabe disso. Uma tal de Manu Batidão gritou, né? Quem gosta dos marginal aí, levanta a mão. E depois foi chorar que teve um colar caríssimo roubado. Né? E ninguém ficou com pena, obviamente. Enaltecer a polícia, como fez, enaltecer o crime e demonizar a polícia, como fez a Vai-Vai, é o que faz a esquerda há décadas. Choque com chifrinho, né? De diabo e os... como é que não era abre alas, não, era o porta-bandeira, né? Enaltecendo o marginal. Então, assim, está tudo muito adequado ao governo atual que temos. Estão enaltecendo o lulismo, digamos assim. Né? O Sérgio Cabral no Rio. E aí, por falar em Rio, né? A gente tem outras pautas de carnaval, não sei se eu estou atropelando ou não, mas a promiscuidade de político com criminoso no meu saudoso Rio de Janeiro, isso nem se fala, né? Isso vem de longuíssima data. Bicheiro, contraventor, usa o eufemismo que for. Arthur Lira, sambando junto com a Beija-Flor, que recebeu 8 milhões de reais, por acaso, de Alagoas. É tudo tão promíscuo, eles ligaram o dane-se, não tem pudor. Aí, de vez em quando, um deles é vítima do que prega. E a gente só tem uma coisa a falar, né? Foi merecido. Zeca Dirceu chorando que foi assaltada a casa dele, a avó dele, a mãe do Dirceu, né? Uma senhora de 83 anos estava lá e ficou muito assustada, ainda bem que não aconteceu nada com ela, cujo maior pecado foi ter colocado Dirceu no mundo, né? Mas às vezes não tem culpa, né? Talvez tenha educado mal, às vezes não. Às vezes pau que nasce torto nunca se endireita. Mas o fato é que nem a esquerda consegue se blindar totalmente do environment, do entorno que eles criam. Eles criam a bandidolatria, a impunidade, a terra sem lei, e eventualmente um deles é vítima. E aí não falam em marginal como vítima da sociedade. Né? De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.